uma atmosfera de quebrantamento. E como é bom saber que a Igreja do Senhor Jesus está na sua essência de estar divulgando o Santo Evangelho. Quero convidar todos a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 51 ao versículo de número 56. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 51 ao versículo de número 56. Nos diz o texto sagrado: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como alguém que ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quero pedir a sua participação, por favor. Versículo de número 56. Temos 10 traduções para a língua portuguesa, mas as duas principais, a revista corrigida e atualizada. O texto não vai mudar. Versículo de número 56, por favor. 1, 2, 3. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Orando, queridos, pedindo ao Senhor uma palavra, e a qual eu reconheço a minha total limitação teológica e intelectual, e até mesmo emocional, para estar transmitindo tão grande responsabilidade que é a sua palavra santa. E eu pregar depois de pastor Genival Bento, pastor Gilmar Santos, meu Deus, aí pesa mais ainda. Mas louvado seja o Senhor, que Deus ainda usa os seus pequenos. Orando ao meu Deus, pedindo ao Senhor uma palavra nesta noite, Ele me direciona a um texto, a qual lemos, extremamente, podemos dizer, polêmico, para ser aplicado na concepção da metodologia dessa mensagem. A síntese do texto: Jesus está no caminho para Jerusalém, e Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve no Novo Testamento, representando a igreja gentílica, faz questão de destacar na narrativa histórica: Jesus está subindo para Jerusalém, porque o tempo do cumprimento da sua subida ao céu está chegando. Ele passa pela aldeia de samaritanos e envia os seus discípulos à frente, para que estes samaritanos lhe deem hospedagem, o receba. Mas o texto diz que quando os mensageiros vão falar que Cristo, o Messias, o Salvador, o maior pregador da época, pois a sua fama já decorria a terra, o único rabino e mestre daquele contexto histórico e daquele tempo contemporâneo deste texto, que defendeu os samaritanos através da parábola do bom samaritano e através da limpeza dos 10 leprosos, e fazendo referência que um dos 10 era um samaritano que veio agradecer, estes deveriam ter uma postura de gratidão, mas a sua postura foi extremamente avessa a isso. Rejeitam Cristo e, além de rejeitá-lo, não recebem. O texto diz que quando eles não recebem Jesus, porque a sua aparência era como daqueles que iam para Jerusalém, dá-se a entender pelo texto que Jesus está vestido para a cerimônia do culto no templo, ou o culto da expiação. Quando Jesus não é recebido, algo me chama a atenção, e eu gostaria que você prestasse atenção comigo. De repente, 2 discípulos especificamente, Tiago e João, e desses, o que me traz a atenção é João.
Este escreve o evangelho que recebe o seu nome, que uns dizem que é o evangelho que é doutrinador para a igreja. Aquele evangelho que demonstra a divindade de Cristo na teologia. Aquele que, quando Mateus apresenta Jesus como filho de Davi, Marcos apresenta Jesus como filho de Deus, e Lucas na genealogia apresentando Jesus como filho de Maria, João tem uma visão mais profunda da natureza e da essência de Cristo, pois ele apresenta Cristo assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não tem só uma visão de Jesus como Messias, João não tem só uma visão de Jesus como filho de Deus, João não só tem aquele que é cumpridor para trazer sobre a cultura grega uma intelectualidade tão espiritual que os leviram a entender que não precisaria estar somente no templo, mas poderiam ir para a praia e ouvir alguém que tinha uma doutrina com uma autoridade. João apresenta alguém que vai além do tempo, além da filosofia, além da lógica. Ele é ontem, hoje e eternamente. É o Cristo que adoramos. Quem está no culto comigo? Quando João apresenta Jesus, e podemos usar uma parte da hermenêutica bíblica chamada psicologia do texto, que possamos estudar a personalidade do escritor ou do personagem. E quando estudamos a parte da psicologia do texto, ou queremos definir a personalidade de João, quando vemos os seus escritos, demonstra o homem de uma personalidade amorosa, a qual uns determinam que é o apóstolo do amor. Mas entenda, o nosso Deus é Deus, e Ele, além de trabalhar no coletivo sobre a nação de Israel, Ele trabalha no coletivo na humanidade, e Ele trabalha no coletivo com a igreja. Mas o mesmo Deus que trabalha no coletivo é o mesmo Deus que dá importância a indivíduos. E Deus trabalha com indivíduos, não com momentos, mas Deus trabalha com propósito. E a qual, quando nós usamos a parte do antropoformismo, quando Deus trata a questão humana, trazendo um comportamento humano para a revelação espiritual, Ele se diz: eu sou o oleiro e você é o barro, eu domino, eu faço, eu ajo, eu opero. Antes de João, você vai me entender, pois eu estou sentindo Jesus. Antes de João ser reconhecido como apóstolo do amor, entre os 12 pastores que estão no ministério de Jesus, os 12 apóstolos, no meio dos 70 discípulos dos obreiros de Cristo, desses 12, ele era o mais próximo, pois ele, Pedro e Tiago, eram aqueles que oraram com ele no jardim do Getsemane. E desses 3, era que tinham um relacionamento mais pessoal, de uma concepção mais antropológica com Cristo. Mas de repente João, para uns é apóstolo, mas algo me chama a atenção quando chamo João de apóstolo do amor. Mas antes de ser chamado, Deus tinha que operar algo em João. Você vai me entender, pastor, que tem a ver com missões. Já já você entende. De repente, aquele que futuramente seria o apóstolo do amor, pede a palavra ao rabino, ao mestre, a Jesus: Senhor, dai-me a parte dessa reunião, pois eles não te receberam quando tu os defendeu como aquele que poderia ser o bom samaritano para confrontar o mestre da lei. Eles não receberam quando tu elogiou como o bom samaritano, ou como o leproso que foi curado e veio agradecer. Como que no meio de 586 anos de guerra ideológicas, de guerra de etnias, e acima de tudo, olhe para mim por favor, de guerra teológica, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, porque os judeus não reconheciam que os samaritanos tinham uma raça pura. Claro, quando Sargão IV invade Samaria e tem a estratégia bélica de quebrar a estima de pátria, a estima de etnia e a estima de cultura, ele traz uma mistura de raça. E quando ele traz a mistura de raça, o povo perde a identidade, o povo perde o orgulho, o povo perde a história. E há-se a mistura de raça, e a qual lá no capítulo de número 17 do segundo livro de Reis, a partir desse tempo cronológico, os judeus dizem: eu prefiro colocar a mão da boca de um cachorro imundo do que dizer para o samaritano Shalom Adonai. É preferível mudar de rua do que estar no mesmo lugar. Mas bendito seja o Senhor, e eu acredito que você deve glorificar comigo. O nosso Deus tem graça, e a graça é maior do que a guerra, a graça é maior do que o ego, a graça é maior do que o orgulho, a graça é maior do que o ódio. Quem está me entendendo? Eu acho que você deveria glorificar, mas deixa para lá. Deus não está atrás de pessoas que sejam possuídas de herança de ódio. Deus está atrás de pessoas que sejam cheios da graça. Alguém está me ouvindo aqui? Se eu não entender o que é graça, eu nunca entenderei de uma forma epistemológica do que é missão. Eu poderia ter todas as ideias sobre missão, mas uma coisa que eu devo entender: eu não mereço nada de Deus, mas eu sou necessitado de tudo que Deus tem para mim. Quem me ajuda a adorar? O apóstolo do amor.
Aquele que escreve as 3 epístolas, e uma das 3 epístolas que recebe o seu nome, a temática central, que está no capítulo 4, versículo 15, se eu não me engano, João vai dizer: eu vos escrevo para que tenham certeza da vida eterna. Aí João vai dizer: Deus é amor. E o mesmo João que diz que Deus é amor, chega assim: Jesus, da minha parte, não te receberam, me dê autoridade, me dê fogo, mas não para abençoar, não para prosperar. Ah, Jesus, eu vou falar. Dê-me fogo para queimar esses samaritanos. Parafraseando, essa raça misturada, essa raça que não quer adorar no templo, mas quer adorar em Gerazim. Essa raça que exalta mais o poço de Jacó do que a herança de Abraão. Quer saber, Senhor, que desça fogo do céu, aleluia, e queime eles. Aí Jesus volta: ei, camarada, estou contigo há 3 anos, estou pregando sobre as bem-aventuranças, estou falando sobre o reino de Deus para vocês, e tu ainda não identificou que tipo de espírito eu sou? Ei, o Filho do Homem não veio trazer ódio, o Filho do Homem não veio trazer divisão. Eu estou sentindo um Deus desse negócio. E o Filho do Homem não veio trazer rancor, mágoa, nem rejeição. O Filho do Homem veio salvar a alma dos homens. Quem entende desse evangelho, levante as 2 mãos comigo. Só quem entende, meu irmão. Oh, glória! O Filho do Homem não veio destruir a pneuma, a alma, a concepção de existência humana. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer. Mas aí você, antes de me refutar, pense comigo: o que tem a ver essa explanação introdutória com a temática referida? Como é que eu posso entender sobre missões se eu não entendo do Espírito que era Cristo? Como é que eu posso aplicar as metodologias de missões se eu não entendo o propósito de Cristo? Ei, tem muita teoria e pouca prática, mas hoje Deus está convidando alguém. Não adianta dizer que é discípulo se odeia, não adianta dizer que investe em missão se não tem unidade na família. Se eu não entender o que é diaconia, se eu não entender o que é koinonia, se eu não entender o que é martiria, e se eu não entender o que é querigma, eu só posso fazer missão se eu estou disposto a ser servo. Diaconia, eu só posso fazer missão se eu estiver disposto a testemunhar materia. Eu só posso fazer missão se eu quiser estar em coinonia juntos. E quando eu estou servindo, testemunhando e junto, eu expresso querigma. Vou proclamar, não espírito de ódio, nem espírito de preconceito, nem espírito de rejeição, nem espírito de heresia, mas vou declarar o Espírito de Cristo. Que é aí, irmão, se você não adorar comigo, eu vou dizer que você está com raiva de mim. João capítulo de número 3, versículo 16, ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo naquele que quer e creia não pereça, mas tenha vida. Cadê esses que creem nesse Espírito? Levante a mão, deixa eu ver. Olhe para mim, pastor. Entendo a sua introdução, entenda a explanação lógica do texto, mas como pode ser aplicado sobre missiologia? Existem 3 propósitos da igreja na terra. Vou falar mais uma vez. Existem 3 propósitos da igreja na terra. Quantos propósitos? Quantos, irmãos? Primeiro, glorificar. Eclésia, aqueles que são chamados para fora para serem propriedade exclusiva. Igreja não é edifício, igreja não é prédio. Tem gente adorando tijolos e esquecendo dos indivíduos. Tem gente olhando para a porta de bronze e esquecendo quem está na escada. Não, igreja é 2 ou 3 que estão na terra para glorificar. Aí, como eu sou meio arretado, só não tenho um tamanho e vou apelar mesmo, o que você veio fazer nesse culto?
Se veio observar, sentar no banco e olhar para um lado ou outro, você é só frequentador de grupo e frequentador de templo. Mas se você é igreja, você já adorou. Porque você não adora para receber, você já adora porque recebeu. Você não sente para adorar, você adora porque você é igreja. Se é verdade, alguém vai adorar comigo por 15 segundos. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Aleluia. Primeira igreja glorifica. Primeira igreja Primeira igreja Segundo, a igreja está na terra para esperar. Acabou. Aí eu vou falar. Se a palavra arrebatamento gera em você mais sentimento de culpa e não de esperança, você tem que se reconciliar com Jesus hoje. Porque a maior esperança e a ambição de um verdadeiro discípulo é saber que o mundo, como diz Don Stott, não é um parque de diversão. O mundo é um campo de batalha. E enquanto eu estiver na terra, eu não posso parar, porque eu estou marchando. E eu vou falar um versículo, e se você não glorificar Jesus comigo, acho que você está com mais fome do que eu. Disse Paulo: não sei quantos outros, mas eu sei de mim, que eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para as que estão diante de mim. Avançando. Quem espera Jesus aí? Deixa eu ver, aí na galeria, deixa eu ver você. Aí se tu espera, eu estou sentindo ele aqui. Aí eu vou falar uma frase. Aí se tua cara não melhorar, misericórdia. Maranata. Alguém entendeu? Maranata. Ora vem. Ei, vai passar governo, vai vir novas ideologias, novas guerras de filosofias. Veio a modernidade, vem a pós-modernidade, vem um relativismo, vem a subjetividade destrutiva, vem uma generalização de uma pandemia de negativismo no mundo. Mas igreja que é igreja, ela não olha para cá. Igreja que é igreja, ela olha para lá. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu. Eu vou gritar, ver se alguém acorda, que é um povo pentecostal. Maranata. Vou falar mais uma vez. Quem tem que vir? Quem tem que vir? Quem tem que vir? Quem tem que vir? Como é o nome dele? Jesus. Aí entramos na mensagem. Terceiro propósito. Primeiro, espera ou glorifica. Segundo, espera. Terceiro, proclama, prega, evangeliza, anuncia. Agora algumas pessoas não conseguem entender a concepção de chamada, porque para alguns chamada é o paletó e a gravata, para alguns chamada é o ofício e o título, para alguns chamada é o nepotismo dentro da instituição. Mas chamada, antes de ser pregador, antes de ser cantor, antes do ofício, antes da gravata, a primeira chamada que o homem tem é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviar. Não, você não entendeu. Desculpe, pastor, mas eu vou quebrar o protocolo. Tem gente que tem ofício, mas não é salvo. Tem gente que está no templo, mas não é salvo, porque ele vive de máscara. No meio da instituição é uma coisa, mas Deus conhece os segredos mais ocultos lá dentro. Antes da coroa, Davi se preocupou com algo. Quando este peca, ele diz assim: Senhor, não retire de mim o meu templo, não retire de mim o meu trono, não retire de mim minha coroa. E o cabra tinha uma congregação, só o soldado deles era 1 milhão. Mas quando ele sentiu o peso do pecado, ele vai e canta: Senhor, só contra ti pequei, se tu me quiseres fazer limpo, serei. Me deixa mais alvo com a neve. Mas eu vou te pedir uma coisa: não retire de mim os meus títulos, não retire de mim a minha fama. É isso que está escrito, irmão. Estou pregando para o povo que conhece Bíblia. Está escrito que não retire de mim o teu Espírito Santo. Será que em Joinville ainda tem crentes que gostam da presença do Espírito de Deus? Primeira chamada, salvação. Segunda chamada, convite. Responsabilidade universal para todo aquele que é salvo.
Não entendi, pastor. A boca só fala do que o coração está cheio. Se eu não evangelizo e não prego, eu não tenho uma salvação no coração. Porque se eu tenho um coração cheio da salvação, aonde eu chego, prego a salvação. Aonde eu estou, falo da salvação. Quem tem Bíblia, pelo amor de Deus? Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Só quem tem. Quem não tem, fique do jeito que você quiser. Quem tem Bíblia, por gentileza, levante ela para cima e diga: eu ainda acredito na mensagem do Evangelho. Eu vou repetir mais uma vez: eu ainda acredito na pregação do Evangelho. Agora vem comigo. Calma, estamos na introdução. Gracinha de Jesus. Salvação. A responsabilidade da evangelização é para todos, não é para alguns. Aí tem a terceira chamada, que é o convite pessoal de Deus ao indivíduo para ser algo e fazer algo. João, bichinho. Então já reparou que eu sou cearense, né? Pelo tamanho e a cabeça, né? Vem cá, João. Não te chamei para ser Elias. Não te chamei para vingança. Não te chamei para o ódio. Desculpa, irmãos, mas eu vou voltar para a tribuna, pois eu não estou só falando de teoria. Eu sou pastor de congregação desde os 19 anos. Não sou conferencista, dirijo igreja. Mas Deus tem uma palavra para esse ministério. Shall eclats power man. Spiorou mindacatuie. Tem alguns que não querem mudança no estado de Santa Catarina. Tem alguns se achando dono das cadeiras, mas quem manda nessas cadeiras é Jeová. Ele levanta e ele abate, mas quem ainda é o dono do tempo, eu vou falar. Leme darato que doi ever. Eu não lhe conheço, pastor, e é a primeira vez que eu lhe vejo, mas quando o temor, com todo o temor da minha alma, o meu Deus te diz: tenham visto as acusações e o sofrimento, mas guarda até o segredo, porque eu ainda sou juiz e advogado. Sou advogado para defender e sou juiz para tratar, diz o Senhor dos Exércitos. Se tem pentecostal aqui, alguém vai receber o que eu estou recebendo aqui. Cadê os adoradores aqui? Só entende sobre missões quem tem uma experiência pessoal com salvação, com a responsabilidade e com o convite pessoal do Espírito Santo. Quem está entendendo a dissertação do assunto? Quem está entendendo? Quem está entendendo? E quando você experimenta isso, você passa pelo processo entre o espírito de vingança com o espírito da graça. Aí o espírito da graça, eu gosto de Bíblia e vocês também. Posso continuar, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Agora, por favor, vocês estão me dando medo. Abre um sorriso aí, meu Deus do céu. Não vai se repetir muito isso não, porque o pregador está nervoso mesmo. Pegue na mão do irmão, olhe nos olhos. O pastor não precisa fazer não. Você tem medo de olhar para o irmão? Eu tenho muito medo de irmão que não gosta de olhar nos olhos. Pergunte ele: que tipo de espírito você é? Aleluia! Acho que alguns não entenderam não. Que tipo de espírito eu sou? Claro que eu não vou entrar no mérito da tricotomia, da divisão existencial do homem, espírito, alma e corpo. Deixa para outro dia. Espírito, aquilo que me inspira, aquilo que sopra, aquilo que guia, aquilo que levanta, aquilo que sustenta, aquilo que envia, aquele que fala, aquele que reviste, aquele que batiza, aquele que mergulha, aquele que usa. Quem está me entendendo? Quem tem ele aqui? Aí eu vou perguntar. Como é que eu posso fazer missão se eu esqueci da diaconia, da mariteria, da koinonia, e já quero falar do querigma? Não, tem um processo. Deus não envia João com espírito de ódio. Deus envia João pelo Espírito Santo. Não é possível que eu estou falando besteira aqui. Deus nunca vai enviar um cabra. Desculpa, irmão, que eu sou arretado mesmo.
deixa Deus me usar. Mas toda a congregação que ele passa, só dá trabalho. Que isso, pastor? Não estou nem aí mesmo, já vou rasgar o verbo mesmo. Tem pessoas que têm problemas, mas tem pessoas que são problemáticas. Tem pessoas que têm problemas para serem resolvidos pelo Evangelho, mas tem pessoas problemáticas. Vai para a congregação tal, dá-lhe problema. Vai para o campo tal, dá-lhe problema. Deus está me usando aqui, vai balançar. O dono da figueira vai balançar. E que o crente que tiver de mimimi, com essa cara de delegado, não está gostando, é porque a carapuça está servindo mesmo. Mas aquele que tem o Espírito Santo foi enviado para trazer paz, foi enviado para trazer alegria, foi enviado para trazer unção. Quem pode tirar 15 segundos e adorar comigo? Quem pode? Aleluia! Por favor, repita comigo, por gentileza, a temática do nosso raciocínio. Diga: consciência missionária. Tá, metade falou. Vamos ao diafragma agora e oxigenação. Não vai dar cãibra nos teus músculos faciais, não. Vamos, por gentileza. Diga: consciência missionária inspirada pelo Espírito Santo. Só tem consciência do campo missionário quem realmente é cheio do Espírito Santo. Aí vamos quebrar alguns paradigmas aqui. Posso? Sim ou não? Vamos lá. Eu amo missões. Glória, aleluia. Ou como o jovem diz, de boa. Isso é massa. Os senhores não vão entender isso não, que isso é coisa de jovem, tá? Eles me entendem. Eu sou jovem. Eu fiquei feliz demais hoje, rapaz. Alguns irmãos vão se escandalizar, mas preciso falar. Me deram hoje 26 anos, olha. Estou com 38. Tamanho de 12. Ô Nani, se tu me chamar de baixinho de novo, eu dou na tua espinha. Viu? Você vigia. Porque até hoje eu não entendo que as pessoas têm essa verbalização comigo. Pastorzinho, irmãozinho, tudo um diminutivo. Um dia Deus vai me revelar o que significa. O que tem a ver com a mensagem, pastor? Nada a ver. É só para você rir um pouco, porque a pancada vem aí. Na chamada pessoal, num convite pessoal, Deus trabalha no indivíduo para gerar nele um espírito missionário, construindo uma consciência. Aí vamos lá. Alguns paradigmas denominacional que se cria acerca de missão. Primeiro, que todo missionário tem que ser mendigo. Como assim, pastor? Calma, na pele não. Vamos mandar uma roupa para o campo missionário. Alguém já viu isso? Vamos lá, eu amo missão, eu tenho consciência missionária, aleluia. Olha para mim, irmão, que essa mensagem é para tu, não precisa olhar para o outro não. Ei, glória, aleluia. Aí vai lá no guarda-roupa. Olha no guarda-roupa. Não, está novo demais. Olha para o sapato. Comprei tem 3 meses. O que eu vou enviar para o missionário? Aí vai lá. Só os fortes vão entender o que eu estou dizendo. Tem aquele quartinho do fundo, cheio de caixa de papelão, e aquelas roupas bem antigas, cheio de mofo. Aí eu vou enviar para o campo missionário. Eu amo missão. Filho de uma benção. O espírito missionário não é um espírito de mendigo, que a gente só dá a sobra. O espírito missionário é compartilhar o que eu desejo para mim. Como assim, pastor? Antes de você me refutar, vamos para a minha opinião bíblica. Disse o Mestre Jesus: aquilo que eu quero que os homens me façam, eu devo fazer primeiro. Então quer dizer que se você estivesse lá no campo missionário, você queria receber sobra, sapato furado. Não, Deus não entregou o seu filho e a graça porque sobrou. Ele entregou, como diz Paulo, a carta aos Colossenses, e nele habitou a plenitude, estado perfeito,
voluntário e total. Deus não me amou em uma medida, Deus não me amou pela metade, Ele me amou completamente. E hoje é necessário a gente voltar. Eu quero uma consciência missionária. Quem recebe essa palavra? Deixa eu sintetizar. Ei, consciência missionário também é super-homem. O que é super-homem? Missionário não sofre, missionário não chora, missionário não tem solidão, missionário não tem carência, missionário não é homem. Preguei numa escola bíblica de obreiros, para 1.180 obreiros inscritos, e o Senhor me permitiu a temática, o obreiro e os desafios emocionais na pós-modernidade. 2 dias depois recebi 23 e-mails de pastores, presidentes de campo, líderes de obra, depressivos e tristes, porque dá tanto e não recebe nada. Não, o missionário está precisando de um abraço, o missionário está precisando de amigo. Paulo disse assim: Demas me abandonou. Enquanto você tem pessoas para orar por você aqui, tem missionário enfrentando a morte. Mas não sei de você, eu estou possuído pelo Espírito Santo. Deus não me chamou para um espírito de mendigo, e Deus não me chamou para um espírito de rejeição. Deus me chamou para o espírito missionário. Quem está me entendendo? Pastor, por que o senhor se emocionou? Porque eu passei pela Jocum Jovens com uma missão, e quando eu estava reclamando da minha vida, fomos fazer o prático, e no prático tinha um missionário do Haiti, um negócio assim. Era o irmão mais alegre do culto, era o irmão mais alegre da reunião, e a alegria daquele irmão me incomodava. Estamos comendo sopa, estamos comendo isso, reclamando no seminário. E ele, por que ele está glorificando? Por que ele está sorrindo? Aí eu, com o temperamento que eu tenho, sanguíneo, colérico, fui nele, digo: macho, que foi? Está incomodando esse teu glória a Deus aí? Que alegria é essa? Nós não temos motivo nenhum para se alegrar aqui. A mensalidade está atrasada, está faltando pão, está faltando água. Aí ele deu um glória alto, aí que eu fechava a mão. Eu digo: o que foi? Ô meu irmão, você não sabe ainda o que é missão. Lá na minha terra, tem dia que a gente come, tem dia que a gente não come, tem dia que a gente tem dia que a gente tem, mas nunca falta um sorriso no rosto, porque a salvação ainda não sustenta no campo missionário. Cadê esses? Quem tem essa consciência? Ei! Quem tem a consciência missionária não permite que espíritos de paradigmas mentirosos roubem a essência do campo missionário. Missionário não é mendigo, missionário não é super-homem, missionário não deve ser mártir. Aí eu vou falar. Mártir. Foi Deus que chamou, irmão? Foi. Está indo? Tá? Então se vire. Não foi Deus que chamou? Pastor, eu estou sofrendo. Como que é, meu filho? Está faltando. Não foi Deus que mandou? Foi. Então vou orar. Aí eu vou rasgar o verbo. Vou. Enquanto tem cabra aí, andando em carro caríssimo, morando do melhor, aí eu vou dizer, graças a Deus que esse campo é sério, mas Jeová ainda vai agir com justiça na nação brasileira, porque tem gente fazendo apologia falsa de missões, arrecadando dinheiro e não está mandando para o campo missionário, está botando no bolso. Mas Jesus ainda é o dono da obra, e as capas vão cair e as mentiras vão ser reveladas. Quem concorda que Deus está falando aqui? Alguém vai sentir o que eu estou sentindo aqui? Alguém vai... Quem tem uma consciência missionária não deixa paradigmas mentirosos roubar o teu prazer de investir em missão. Vamos sintetizar. Segundo princípio, quem realmente tem a consciência missionária, ele vive o maior poder que a igreja brasileira está perdendo. Continua a mensagem, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem gente se movimentando, acho que está indo embora, não sei. Pastor enjoado, sou mesmo. Nós estamos esquecendo de uma coisa fundamental para quem ama missões. O mesmo João
Aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus. O mesmo João vai dizer: Deus é amor. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Enquanto alguns cantores evangélicos, desculpe, preciso falar, fazem apologia a sentimentos de vingança nos seus hinos, fazem mensagens antropocentristas, e diz a Bíblia: se vós não clamarem, as pedras. Aí vem um homem de condição moral reprovável, de uma conduta de vida destrutiva, mas leu a Bíblia e diz: preciso fazer uma música sobre essa letra. E ele vai cantar. Se eu falar em línguas estranhas, se eu ter o dom de profetizar, falar línguas dos anjos, tiver o dom de ciência, e até mesmo dar o meu corpo para ser morto na fogueira, mas se não tiver amor, vivemos um tempo perigoso. Minha carne está tremendo. Que é mais fácil pregarmos sobre fogo e vento, porque não gera responsabilidade, do que pregar sobre amor. Como é que eu posso pensar em fazer missão se tem crentes, precisamos falar, obreiros, que está no culto de Santa Ceia, e se não se dá bem com aquele, não dá nem a paz. Vivemos uma geração que se alegra quando o pecador se arrepende, mas se alegra pela queda do pecado do seu irmão. Não, João, tu ainda não pode ir para o campo missionário, porque tu ainda tem um espírito vingativo. João, o amor não é só um sentimento, como eu estou sentindo Jesus. O amor não é só um mandamento. O amor não só é uma regra. O amor é participar da essência da natureza divina. Quem ama não só cumpre o mandamento. Quem ama não só vive regras. Quem ama vive a própria comunhão com a divindade de Deus na terra. Interessante, deixa eu sintetizar, que o homem que está pedindo que desça fogo do céu para matar, depois vai dizer, aleluia, o irmão que fere o irmão é homicida, é igual Caim. Ah, Jesus, eu queria entender, porque nos nossos cultos de convenções, poucos choram, pouco falam em línguas. Por que que os crentes comuns se tornam mais sensíveis a sentir a unção e o poder, e nós que estamos no ofício, na instituição igreja, demoramos? Porque Deus não pode encher aquilo que já está cheio. A gente está tão cheio de decepções, de mágoas, que a gente acaba transferindo para a nossa vida espiritual. Mas hoje o Espírito Santo está convidando alguém para te dizer: vale a pena amar. Vou repetir mais uma vez: vale a pena amar. Vou repetir mais uma vez: vale a pena amar. Vou repetir mais uma vez: vale a pena amar. Alguém vai adorar aí: vale a pena. Aí, deixa eu concluir, antes dos senhores me reprovarem. Desculpe a minha imaturidade, a minha falta de retórica, ou até mesmo de uma condição que vós outros poderiam aprovar, mas eu tenho extrema consciência que Deus me enviou nesta noite como resposta de Deus na vida de alguém. Chega o mestre da lei, que deveria conhecer a síntese do mandamento, que os livros dos 39 do Velho e dos 27 do Novo, já estou acabando, das duas alianças,
Velho Testamento, profetas, poetas e leis. No Novo Testamento, biografia, histórico, cartas gerais, cartas paulinas, cartas de Pedro, cartas de João, Apocalipse, Judas. Se resume toda a lei de Deus assim. Aleluia. O mestre diz: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: aleluia, aleluia. Conhece os mandamentos? E ele responde: aleluia, conheço e sigo desde a minha mocidade. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. A lei de Deus se resume isso: comunhão com aqui. E quando eu tenho comunhão aqui, eu reflito na comunhão aqui. Ah, pastor, o que tem a ver com a mensagem? Famílias unidas para fazer missão. A igreja precisa estar unida como uma família. E para ela estar unida como uma família, ela precisa viver a essência do amor. Alguém está me ouvindo? Oh, glória! Para nós não perdermos o controle, olhe para alguém que está do seu lado, por favor, com todo respeito, e pergunte: você me ama, irmão? Responda, irmão. É muito fácil amar quem conhecemos. É muito fácil amar quem nos abraça. É muito fácil amar quem já nos ama. Ai, como eu estou sentindo Jesus. Aí ele vem e volta: ah, é? Cumpre isso e viverás. Aí sempre tem aqueles. Alô, tem alguém aí? Tem alguém aí? Beleza? Mas querendo se justificar. E eu gosto da interpretação de Buckler, quando ele diz que o mestre da lei quer se justificar, porque este acredita na meritocracia religiosa. Eu cumpro o mandamento e me torno merecedor da dádiva. Aí Jesus é mesmo, macho. Então deixa eu te explicar, deixa eu te responder. Já estou acabando, irmão. Ele diz: havia um homem que descia de Jerusalém, e os assaltantes o pegaram, o roubaram, o feriram, o espancaram e deixaram semi-morto. Passa um sacerdote, aquele que tem a obrigação de levar as fraquezas dos homens ao altar e levar a Deus. Alô, aquele que tem que levar a dor do homem a Deus. Ele vê e passa ao largo, porque o mais importante para ele, tem alguém no culto comigo ainda? É os dogmas, é a lei da cerimônia, era o cerimonial do templo, do que o indivíduo. Se eu lhe tocar, eu vou me contaminar e não vou poder ofertar. Passa de longe. Vem o outro, levita, que isso está errado, viu, irmão? Levita não é cantor nem tocador. Levita é aquele que tem que ensinar a lei e auxiliar no tabernáculo. Essa palavra levita não existe para cantor, viu? Não tem esse papo. Passa, não posso, vai me atrapalhar. Tem gente assim. Essa palavra é para você e para mim, irmão. Não precisa olhar para o lado, não. Que a gente é tão fiel às tradições dogmáticas do templo, que a gente dá mais importância à placa da denominação do que ao indivíduo. Será que nós estamos preparados, vou polemizar, para nos nossos cultos entrarem travestis, pessoas que a sua estética e a sua aparência é extremamente revoltada? Será que a gente está tão disposto a sentar com aqueles todo tatuado e alargado, dizer: senta do lado, irmão, que eu vou te amar? Não é possível que você não está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que idolatra mais as regras do que as almas. Esse não é o próximo. Tem aqueles que estão mais preocupados, já estou concluindo, com sua posição como levita, do que abraçar a alma. Mas no mesmo caminho dos famosos andam os anônimos.
Gente que não tem título, mas ama. Gente que não é visto, mas ama. Gente que não é aceito, mas ama. Ele não conhecia, não era do seu grupo social, não era da sua igreja, não era membro, mas teve íntima compaixão, ou seja, teve segredo com estranho. Que contraditório é esse, pastor? O segredo com estranho é se colocar no lugar intimamente, é sentir o sofrimento do próximo, é receber o sofrimento do próximo. Pega, lava as feridas, coloca a atadura, coloca vinho e azeite, prega a cruz e prega a unção, ata na coinonia, bota na montaria, carrega no joelho, carrega na intercessão, leva para a hospedaria da congregação e diz aí, não precisa ele dizimar ainda não, eu não estou preocupado com o dinheiro dele, eu estou preocupado com o indivíduo, eu não estou preocupado com o cartão de crédito, eu estou preocupado com o indivíduo. Eu estou sentindo o poder de Deus nessa casa aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Chega para o hospedeiro e diz, está aqui um valor, eu estou pagando agora, cuida dele, e quando eu voltar, eu acertarei tudo contigo. Jesus pergunta ao mestre da lei, eu estou falando há 47 minutos, e ele vai dizer, quem é o meu próximo? Tem gente que tem teoria do conhecimento teológico, tem gente que conhece todas as vertentes de Armínio e de Calvino, mas a maior experiência teológica, a maior experiência biblicista, a maior experiência de cultura bíblica que um homem ou mulher de Deus tem, não é os seus doutorados em divindades, mas é o quanto ele ama a Deus e ama seu próximo. Quem ainda tem amor, quem ainda precisa de amor, levante as mãos para o céu, pelo amor de Deus, enche esse ginásio de adoração, só se você ama. Se você não ama, fique do jeito. Venha cá, fique em pé. Não lhe conheço, mas o Deus que eu sirvo te diz publicamente, é melhor a glória dos homens do que a glória dos homens, porque a glória dos homens é comprada, mas a glória de Deus é recebida. Não te conheço. O melhor segredo e o maior degrau que o homem deve estar é debaixo dos pés de Jesus. Eu sinto o poder de Deus aqui. Tem uma senhora no primeiro banco. A senhora, não vou lhe constranger, você pode ficar em pé. Estão querendo acabar com o pentecostalismo clássico, mas mesmo Martin Lloyd Jones, sendo o último dos puritanos, acreditando na soteriologia hipercalvinista, ele teve que admitir, os dons ainda, enquanto a igreja estiver na terra, eles ainda são atualizados. Toda hora que eu estou pregando, o Espírito Santo me dá uma visão espiritual, com a senhora com a armadura disposta, mas o Senhor me mostra a sua mão com a espada e a sua mão ferida. Você ainda tem a espada, mas a mão está ferida. Eu não lhe conheço, mas o Senhor te diz publicamente, aquele que chama é o que capacita, o que capacita é o que envia, o que envia
é o que cuida. Não deixe que as feridas que os homens te fizeram apagar teu sonho com a obra de Deus, porque é hoje que Ele vai renovar a tua chamada, e te chama de soldado ferido, mas Ele ainda cura as feridas, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sente o poder de Deus aqui? Amando, evada-se. Eu acho que a mesma graça que está aqui está se manifestando aqui. Eu acredito que o mesmo. Ei, irmão, esse moço aí é tu, cabra. Tu. Isso. Vem cá. É esse aqui. Vem cá. Vem cá. Corre, macho. Vem cá. Fique bem aí. Olha nos meus olhos. Assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra: sei dos teus 12 anos, sei dos teus 14, sei dos teus 16, como o teu adversário plantou em teu coração uma revolta, dizendo: não é amado, não é visto, e não é e não é recebido. Mas diz o Senhor: lembra dos teus 18 anos, quando tu olhou para o céu e disse: se existe um Deus que tem uma obra na minha vida, Ele vai mudar a minha história. O Senhor te traz a memória, porque hoje, no dia de hoje, às 10h15 da manhã, o teu adversário quis abater teu coração, mas hoje diz o Senhor: tu não perguntou se Ele tem uma chamada na tua vida, e disse: Deus, me dá um sinal até acabar esse congresso, e Ele te dá hoje. Te prepara, arruma as malas, porque em breve vai acontecer, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe o toque do Espírito Santo aí. Cadê os... essa vida, que quando a gente dá, a gente recebe. Está pesando sobre os ombros, e tu diz: Deus, está doendo, mas o Senhor te diz publicamente: medido foi, provado foi, amassado também. Mas diz o Senhor: eu ouvi a quinta-feira às 23 horas da noite, tu dizendo: não estou entendendo nada, Senhor, mas eu vou permanecer naquilo que tu me chamou. Quando tu abraçares esse homem, e o Senhor te diz: não é tempo de recuar e nem entregar, é tempo de viver o que Deus tem para ti. Ministra, ministra, ministra. E o que está aqui Deus quer liberar aí. Quem recebe? É curar. Eu era pastor numa cidade, São Samambaia. Quem ainda está no culto faz assim com a mão. Aí, beleza? Como é que os pregadores de jovem faz? É nós, né? É assim, é? Aí o pastor olhou para mim e disse assim: tu é retado mesmo, é? Eu digo: sou macho. Tu é bom de briga? Já fui, eu gosto de um jiu-jitsu, de vez em quando dá uma... Mas hoje eu sou crente. Então não mexe não, viu, Nani? Chama de baixinho não. Eu vou te dar posto numa congregação lá no meio da gangue, lá no meio da X. Diga: eu estou dentro. A gente sempre cria uma expectativa, né? Eita, eu vou dirigir, o templo é grande. Quando eu chego lá, é uma tapera, uma caixinha de som, um microfone
todo escapeado. E quando eu ia pregar, que eu transpiro muito, dava choque. E as 5 velhinhas que estavam lá diziam: ele é pentecostal, né? Tu vi que não foi com tu. Moço, eu pregava. Eu só faltava plantar bananeira no púlpito. Aí tinha 2 velhinhas, uma olhava para a outra. Ele é exagerado, né? De repente, Deus foi salvando. Eu tinha 19 anos, solteiro, vindo da missão. Aí um dia aparece um personagem, assim, uns 1,80, sainha curta, silicone. E todo culto nosso lá tinha que começar às 17 horas, porque as guerras das gangues eram grandes. E o traficante da região disse para mim: pastor, eu gostei de você, pastorzinho, me chamava de pastorzinho, mas se tu passar do horário eu vou te dar um sinal, porque eu não quero que atrapalhe aqui o meu comércio, o tráfico. Um dia passou 15 minutos, ele deu um tiro na sacada. E esse rapaz, que era um travesti, ficava na porta daquela igrejinha. Aí sempre tem aqueles sacerdotes, né? Sempre tem aqueles levitas, né? Que está mais preocupado com os dogmas do que com as almas. Chegou para o rapaz e disse: vai embora, você está atrapalhando o culto. Aí eu corri atrás assim do corredor. Quando ele estava indo embora, peguei no braço dele e disse: teu lugar é lá, estou te esperando. Aquele horário era o horário que ele saía para poder fazer ponto de prostituição numa cidade chamada Núcleo Bandeirante. Aí ele chegava na porta, olhava para mim e fazia assim. Eu dizia. Ele começou, ficava só 15 minutos. Depois começou a ficar 30. E vestido de mulher, com todos os artefatos de mulher, começou a sentar no banco. E aquele sacerdote que tinha raiva foi congregar em outro lugar e dizia que eu estava contaminando o templo. Aí um certo dia, eu pregando, aparece um homem de 1,80 m, de gravata e terno, com a Bíblia desse tamanho. Aí quando eu fui dar a paz do Senhor para ele, ele deu a paz do Senhor com aquela voz bem feminada. Ele disse: sou eu, pastorzinho. E naquele dia o Espírito Santo me tomou e disse: se tu crê ou não, o problema é seu, a minha experiência com Deus. O Espírito Santo me tomou e disse: há 16 anos tu estás longe da presença do Senhor. Tu saiu da tua casa com 14 anos e até hoje a tua mãe ora por ti. Aquele padrasto te feriu, mas o Senhor não te feriu. E ele disse: tirei todas as minhas roupas, pastor, porque hoje eu sou soro positivo. E ele disse que nos meus últimos dias de vida, eu queria voltar ao amor, voltar a sentir o amor daquele Deus que minha mãe falava. Orei por ele. Ele reconciliou. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Congregou conosco por 6 meses. Batizou. Faleceu, foi para a glória. Deus não está atrás de homens que dizem teoria sobre amor, mas quando as vidas estão feridas, se distancia. Deus está atrás daqueles que limpe a ferida, coloque o Evangelho. O maior poder que a igreja tem dessa geração de apologia de ódio, dessa missão que alguns pseudos intelectuais têm de desconstruir a criação da família tradicional judaica cristã,
dessa pandemia, sob a bandeira de ideologias sexuais, a igreja do Senhor Jesus tem um grande poder, e quanto mais bater em nós, a gente vai olhar nos olhos e vai dizer: eu te amo, e Deus tem uma obra na tua vida. Quem pode sentir essa presença? Quem pode? Quem pode? Pastor, é 9h35. Eu queria fazer dela abaixo. Olha nos meus olhos, meu filho. Como teu adversário está vindo de todos os lados, dizendo: tu não pode ficar firme, tu é fraco demais. E como o teu passado vem, bate na porta e te acusa e diz: vai cair, vai embora. Mas o Senhor te diz publicamente: Ele te viu sentado naquele sofá, e tu sabe do que Ele está falando, com o cotovelo sobre o joelho, a mão aqui balançando a cabeça. Eu sou muito fraco, mas se Deus tem uma obra na minha vida, eu quero sentir novamente a presença dEle. Porque quantas reuniões tu está entrando vazio e saiu vazio, mas hoje é o dia. Ele te enche, Ele te enche, Ele te enche. Olha nos meus olhos. Hoje tu não precisa de ouro, não precisa de prata. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus está abençoando. Ele vai abrir a porta, vai trazer os móveis. Tu sabe que o Senhor está falando. Ele viu aquela lista que tu escrevesse, levantasse para o céu e disse: Deus, eu não tenho condições, mas tu és Deus para trazer para mim. Quando esse pastor te abraçar, o renovo que tu precisa, tu recebe agora. Nani, me ajuda, Nani, solta essa voz. Eu te desafio a adorar por alguns segundos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Você sabe a letra? Vamos! Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Olhe para mim e fique em espírito comigo agora. Eu sou neto de um avô alcoólatra, filho de um pai alcoólatra, e com 16, 15 anos já era alcoólatra. Filho, neto de um avô semi-analfabeto, de um pai semi-analfabeto, e até os meus 17 anos semi-analfabeto. Eu era a estatística que a sociologia dizia, a imagem do meio. Eu era o reflexo da psicologia,
comportamental, o meio me construiu. E quem olhava para mim, eu não podia ser nada. E ninguém daria nada. Mas um dia, depois de passar 3 dias bebendo, dormindo em calçada, sem tomar banho, entrei em um culto, com uma bermuda da Ciclone, camiseta da Cobra d'Água. Os PM vão saber o que eu estou falando. Boné da 7 Mares. Muito doido. Aí eu olhei para o culto e disse: não sou digno de entrar aí não. Mas Deus tem os seus samaritanos no caminho do anonimato. O diácono Edmar estava lá, cheio de Jesus. E ele dizia assim: e Jesus o te ama, e Jesus o... entra. Entrei. Sentei no último banco. E entrou um personagem comigo que só eu via. Muito elegante, de chapéu, sapato de várias cores, e eu não vi o rosto porque era extremamente deformado. Ele tinha uma bebida na mão e me cutucava: isso aqui não é para ti, vai embora, tu nasceu para ser isso. Alcoólatra, filho de uma favela. Quando eu fui me levantar, como eu amo essas irmãs do ciclo de oração. Sabe aquelas irmãzinhas de cocôzinho branco, que dá medo na gente, quando Deus toma elas? Elas entram na igreja igual uma pombinha, mas quando dá uma rajada de línguas do estranho, chega a dar um fio na nossa espinha. Ela chegou perto de mim e disse: há poder no sangue de Jesus. Eu caí no banco, desmaiei. Quando eu acordei, o pregador estava pregando: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Aí de repente começaram a cantar o número 15 da harpa cristã. Quando eu levantei, e o diácono que dizia Jesus salva, o bom samaritano, disse: vem, porque o amor dele por você é grande. E ele foi segurando no ombro, e eu balançando, embriagado. Quando eu cheguei na metade do corredor, desceu sobre mim um fogo, o efeito da bebida passou. E quando eu cheguei perto do púlpito, levantando a mão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aquela irmãzinha que disse: há poder do sangue de Jesus, se tu crê ou não, o problema é teu, é minha experiência. Ela veio sapateando, botou a mão como um soldado, chegou perto de mim, deu 3 tapas no peito e disse: assim diz o Senhor, a partir de hoje tu é meu, te faço profeta, te levo para as nações, doutores vão sentar para te ouvir, famosos vão dizer de onde ele veio, porque quem vai soprar o teu nome sou eu, quem vai te levantar sou eu. 2012, estou pregando em Lisboa, Cascais, na convenção chamada Luso Brasileiro, reuniu 10 países. Estou pregando com intérprete, e de repente eu amo a língua pentecostal, que ela é universal. Eu estive pregando em Hannover, no alemão e brasileiro, e vi alemão falar em mistério e sendo batizado com o Espírito Santo. Estive na Espanha, Jesus batizou com o Espírito Santo. Estive na Itália, Jesus batizou com o Espírito Santo. Estive em igreja hispana na América. Eita, coisa linda de Jesus. Aí Deus toma aquela irmã africana, o pastor interpreta, e Deus toma os lábios e diz: lembra daquele dia que eu, o Senhor, te aceitei e te purifiquei, e te disse que ia trazer para as nações como um profeta? Olha onde eu te trouxe. Tem alguém aqui hoje que precisa voltar para a casa do Pai. O filho pródigo precisa voltar ao primeiro amor. É uma vida que sabe do que eu estou falando.
A igreja canta e ora em espírito, que eu estou esperando você ter coragem para admitir, aceitar Jesus como Salvador, confessar Jesus como Salvador, é ter coragem de falar publicamente: sou pecador, e eu pequei, e eu não tenho poder de mudar, mas Deus me ama e tem o poder de mudar a minha vida. Onde está a primeira pessoa corajosa que vai levantar a mão hoje e dizer: eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do amor de Deus? Já vem a primeira. Se eu fosse igreja eu adorava. Canta, Nani, canta, Nani, canta. Quero voltar ao início. Já vem chorando, já vem a terceira. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero. Alguém está sentindo o amor dele? Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Estou te esperando. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Canta, igreja. Eu quero voltar. Vem, vem, vem. Ao primeiro amor, Ao primeiro. ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Vem. Primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Ainda vou orar para Jesus fazer milagre aqui. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Olhe para mim. Vocês que vieram à frente, olhem para mim. A igreja, ela não é constituída de pessoas perfeitas. A igreja é constituída de pecadores arrependidos. Hoje não é tribunal, hoje não é juízo. Hoje é pronto-socorro, pronto-socorro. Pede para essa mulher loura olhar para mim. Aquela senhora. Pede para essa mulher ali, ó. Olha nos meus olhos. Oh Deus, oh glória. Me dê licença. Não. A igreja estenda as mãos para cá. Todo espírito de suicídio, toda opressão que era para conduzir essa mulher a tirar a sua própria vida, o Deus de vida entra agora para quebrar esse laço. Porque é mentira do diabo que ela nasceu para sofrer. É mentira do diabo que ela nasceu para perder. Em o nome de Jesus, receba o amor de Deus agora, mulher. Seja liberta agora pelo poder do nome de Jesus. Alguém coloca a mão sobre ela aí. Vai quebrando o laço da morte de Jesus. Agora. Todo mal, saia. Pode levantar ela. Ainda tem crente. Eu fico revoltado com isso. Quer dizer que quando Jesus passou na terra, ele ofereceu culto religioso. Todo mundo se entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Como eu amo, como Paulo diz assim: eu não vou a voz com palavra de sabedoria, mas eu vou a voz com o poder de Deus. Cadê essa igreja que crê? Pede para olhar para mim. Olhe para mim. Olha nos meus olhos. Essa ferida aberta dos teus 9 até os teus 14 anos, Jesus hoje vai sarar. Porque você, olhe nos meus olhos, você não nasceu para sofrer, e você não vai ser dependente de remédio, e nem vai tirar a tua vida, porque o que Jesus tem para você é lindo.
tu vai voltar a se alegrar. Ela precisa de um abraço agora, irmã. Abraça ela. E a graça que está aqui, aonde tiver um crente que é batizado com o Espírito Santo, vai começar a ser renovado pelo poder de Deus aí. Ei, ei, ei. Vocês que vieram à frente, depois vocês anotem, irmão. Pede para eles olhar para mim. Já passamos demais do horário. Dei a varama. Pede para esse cara olhar para mim. Ei, velho, olha para mim. Desculpe, pastores, da minha falta de linguagem ortodoxa, porque a igreja que eu sou pastor é um bairro bem urbano, é a cidade do presídio, e o nosso evangelismo lá é para jovem, em área de perigo, de gangue, de outras coisas. Ô velho, hoje eu vou ter um papo reto contigo. Está na hora de parar de dizer, ó, não consigo e não tenho. Já bateu cabeça demais lá fora. O que Deus tem na tua vida é lindo. É para ser salvo, para ser liberto, para ter gravata, para ter eterno, porque Deus vai te usar de uma maneira muito linda. Eu quero um obreiro cheio do Espírito Santo. E a igreja está calada, eu não estou entendendo. Os pais da igreja me diziam, meu pastor, que quando o maior sinal de uma igreja avivada, Nani, não é o pulo, não é o grito, não é o sapatear, não é essas coisas. O maior sinal de uma igreja avivada é lágrimas de arrependimento, porque o crente está, porque as pessoas estão confessando Jesus como Salvador. Quem concorda comigo aqui? Quem concorda? Eu estou esperando um camarada que o Espírito Santo está me tomando aqui. Já foi pastor, já foi pregador do Evangelho, caiu, está prostrado, está distanciado. Quebre esse orgulho hoje, volta para a casa do Pai, reconheça a tua condição, que Ele está aqui para te amar e te perdoar. Estou te esperando, meu amigo. Hoje não é dia de juízo, hoje é dia de amor, hoje é dia de perdão. Quem está confessando Jesus como Salvador? Quem está reconciliando com Jesus, levanta a mão alta. Deixa eu ver. Está reconciliando, mano? Levanta. Vocês acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados? Foi sepultado. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Como ainda tem gente incrédula. Ai, se preocupa não. Joinville vai ser lembrada como um celeiro missionário, mas um celeiro de avivamento. Toda hora que eu estou pregando, sabe aquelas grandes tendas, estão esquecendo de valorizar a cruzada, mas Jesus ainda faz milagre na terra. Quem acredita? Quem sente o poder de Deus? Traz ele aqui. Eu quero 3 pastores cheios do Espírito Santo aqui. Traz ele aqui. Cerca ele. Dê as mãos. Não está gostando do que eu estou falando? Jesus usou foi lodo para colocar no olho dos outros, na boca dos outros. Tem 7 meses, diz o Senhor, que eu tenho te cercado. E como teu adversário tentou ceifar a tua vida por 3 vezes, o acidente, a ameaça e o desejo de morte. Mas diz o Senhor, tem alguém que estava de joelho, e essa pessoa diz: cerca ele, porque ele ainda é teu. Não adianta mais fugir, meu amigo, porque o que Deus tem para a tua vida não morreu, ele ainda é Deus. Xarabanara. Quem acredita que vai descer uma nuvem de glória nessa casa, estenda as mãos para cá. Quando eu terminar de orar, Nani, é tu e Deus. Estenda as mãos sobre essas pessoas aqui. Pai, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os seus pecados,
que assim como o pai abraçou o filho pródigo, abraça os teus filhos com graça. Pai, a criatura não aceita o Criador, mas o Criador aceita a criatura. Aceita os teus filhos, purifica no teu sangue, escreve os seus nomes no livro da vida. E se um dia já foram batizados com teu Espírito, renova agora e batiza pelo poder do nome de Jesus. Nós consagramos essas vidas para que sejam propriedade exclusiva do Senhor. Agora a igreja que acredita em missões, pegue na mão do seu irmão, por favor. É só um minuto. Quando eu terminar de orar, se tu crer, a gente só dá o que tem, né? A boca fala o que o coração está. Consciência missionária é quebrar paradigmas. Consciência missionária, aleluia, é viver a essência do amor. Consciência missionária é ser cheio do Espírito Santo. Você acredita que Jesus ainda batiza? Você acredita que Jesus ainda usa você em variedade de línguas estranhas? Com a sua mão levantada com seu irmão, você vai orar. E se o Espírito Santo está em você, vai transbordar na tua vida e na vida do teu irmão. Você acredita nisso? Pai, no nome de Jesus, dou a Ti a glória, dou a Ti o louvor, de quem não vai, dou a Ti a majestade. Mas aquilo, meu Pai, que Tu opera em 1 hora, Tu és o Deus que opera em 1 minuto. Aonde tiver um adorador que acredita na unção do Teu Espírito, enche ele a partir de agora. Enche essa casa da Tua glória.